Olá pessoal, hoje iremos retratar sobre duas obras super famosas na literatura, que é Maus e o Diário de Anne Frank. Para dar início ao contexto dos dois livros, é necessário relembrar que ambos os livros se passam na Segunda Guerra Mundial e retratam o Holocausto e o nazismo. O nazismo é uma forma de fascismo, que despreza a democracia liberal e o sistema parlamentar. Incorpora o racismo científico, o antissemitismo, o anticomunismo e o uso de eugênia no seu credo. O nazismo apoiava a teoria pseudocientífica, como a hierarquia racial e o darwinismo social, sendo que os povos germânicos eram descritos como os mais puros da raça ariana, ou nórdica, e eram, portanto, vistos como a raça superior. O movimento tinha como objetivo superar as divisões sociais para criar uma sociedade homogênea, ao mesmo tempo em que buscavam unidades nacionais e tradicionalismo. Para dar início à comparação dos dois livros, é importante ressaltar que ambas histórias acontecem no mesmo período, Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. O Holocausto nazista ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, marcada por regimes totalitários, como a Alemanha nazista e a Itália fascista. O massacre teve início em 1941 e terminou em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista, ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. O Holocausto nazista caracterizou-se pela perseguição e pelo genocídio de judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, negros, doentes mentais, entre outros grupos minoritários. Desse modo, pessoas que eram consideradas ameaças ao Estado nazista eram perseguidas e eliminadas. Esse massacre foi arquitetado e realizado pela Alemanha nazista, comandada por Adolf Hitler, em que iniciou seu plano antes mesmo de subir ao poder. Quando foi preso, em 1923, ele escreveu um livro chamado Minha Luta. Nesse livro, ele estabeleceu as bases da ideologia nazista. Hitler se tornou primeiro-ministro a partir da manipulação das massas, principalmente por meio de propagandas, nas quais utilizava grupos minoritários, sobretudo os judeus, como bodes expiatórios para ascender ao poder. Desse modo, Hitler fazia parecer que essas pessoas eram as responsáveis pelos problemas que a Alemanha enfrentava, e não o governo. Em consequência, teve saldo milhões de mortos. Estima-se somente, dentre as pessoas de origem judaica, cerca de 6 milhões de mortos. O Diário de Anne Frank foi composto pela então adolescente Anne Frank, no período que se estende de 1942 a 1º de agosto de 1944. Este poderia ser um diário escrito por qualquer garoto de 13 anos, nos tempos atuais, com todas as inquietudes e preocupações de uma jovem, se ela não estivesse vivendo justamente em um dos contextos mais difíceis da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Maus é a história de Wladek, judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Narrada por ele próprio ao filho Art. Nas tiras, os judeus são desenhados como ratos e os nazistas ganham feições de gatos. Poloneses não judeus são porcos e os americanos cachorros. Esse recurso, aliado à ausência de cor dos quadrinhos, reflete o espírito do livro, que trata-se de um relato incisivo e perturbador, que evidencia a brutalidade da catástrofe do Holocausto. Agora relacionando a vida de Wladek com a vida de Anne Frank. Wladek, um judeu polonês, é considerado uma pessoa muito difícil de lidar. Porém, conhecendo as situações que ele passou, conseguimos compreender o porquê ele apresenta essas características e um pouco da sua visão de mundo. Wladek conhece Anja por seu primo, e no momento pré-guerra eles se casam e Anja sofre seu primeiro momento de depressão severa. Eles tiveram um primeiro filho, Richel, e no ano seguinte o casal viu a primeira bandeira nazista. Logo, Wladek é convocado a lutar pelo exército polonês. Assim, ele e a família são realocados entre guetos, campos de trabalho forçado e de concentração, no qual eles ficam separados. Richel é envenenado junto a outras crianças sob os cuidados de uma parenta que teme o pior nas mãos dos nazistas.
Os dois passaram por separações, privações e perdas constantes, mas sempre conseguiram arranjar um jeito de se ver ou se comunicar. Vladek e Anja reencontram-se, não mais prisioneiros, há 71 anos, e posteriormente tem o segundo filho, Art Spiegelman. Já Anne Frank é uma adolescente judia com muita personalidade, e em seu aniversário de 13 anos é surpreendida pelo pai com um caderno para anotações, e decide que o diário seria uma espécie de amiga e resolveu batizá-lo de Kid. Anne conta que ela e sua irmã foram obrigadas a mudarem-se para uma escola específica de judeus. Assim, no início de julho, a garota começa a narrar o sentimento de medo que passou a sentir ao lado de sua família da situação de invasão dos alemães, e foi nessa época que ela relatou os planos da família para um esconderijo. Logo, Anne e sua família instalam-se num anexo secreto na empresa de seu pai, no qual é ajudado pelos seus antigos colegas. Passado pouco tempo, mais 4 pessoas juntam-se a eles no anexo secreto. O espaço é muito apertado e Anne tinha de permanecer muito silenciosa e estava frequentemente com medo. Haviam problemas de convivência com as outras famílias e Anne narra em seu diário descobertas sentimentais e também seu envolvimento em romance com Peter. Anne tinha uma boa relação com seu pai, de quem era muito amiga e não gostava de esconder as coisas. Já com a mãe, Anne sempre tinha muitos atritos e as duas não tinham uma relação tão boa. As famílias tinham que regrar os mantimentos, o rádio e os poucos amigos que tinham acesso ao anexo eram os únicos meios de informações do mundo externo. A última anotação de Anne para Kit foi feita no dia 1º de agosto de 1944. Ela narrou, então, a luta que tinha para expressar-se e a forma como muitas vezes sentia que não era bem entendida pelas pessoas à sua volta. A linguagem usada no diário de Anne Frank foi informal, coloquial, escrita em primeira pessoa do singular. Já no livro de Maus foi escrita em forma de HQ, narrativa visual que normalmente expressa a língua oral e apresenta um enredo rápido, associando a palavra à imagem, ou seja, apresenta uma linguagem mista, linguagem verbal e não verbal. No dia 1 de agosto de 1944, Anne fez sua última anotação no diário. Nela, a menina desabafa sobre sua dualidade, a diferença entre a Anne superficial e a Anne profunda, sendo que a segunda, porém, nunca se mostra. Sendo o diário um relato que Anne construiu durante o tempo que passou no esconderijo, ele termina de maneira repentina. No dia 4 de agosto de 1944, 3 dias após sua última anotação, Anne e outras 8 pessoas que viviam no esconderijo foram levadas pela polícia para uma prisão em Amsterdã e depois para um campo de triagem de judeus. No dia 3 de setembro, foram levados para Auschwitz, na Polônia. Depois, Margot e Anne foram levadas para Bergen-Belsen, na Alemanha, onde ambas morreram de tifo. Dos 8 levados aos campos de concentração, apenas Otto Frank, pai da Anne, sobreviveu. E após voltar ao esconderijo, encontrou o diário que foi posteriormente revisado, editado e publicado. Vladek está com água nos pulmões devido à dificuldade na saúde. Após um mês em Nova York, Art volta a ouvir o fim das histórias de seu pai. Com toda certeza, a parte mais emocionante se encontra no momento em que Vladek fala que foi a Belsen e avistou conhecidas de sua cidade, que lhe informam que Anne está viva dentro de sua casa. Os poloneses deixaram ela em paz, diferentemente dos outros judeus que voltaram para suas casas em Sonsonvik. Porém, Anne não sabia que seu marido estava vivo, e sua felicidade ao receber uma carta e um autorretrato de Vladek são inimagináveis. O momento em que Anne e Vladek se encontram, depois de todo o sofrimento e dificuldade passado pelos dois em campos de concentração. A sorte e a conquista de estarem vivos não tem palavras para ser descrito. Poucos conseguiram se encontrar, e ambos caíram em lágrimas e ficaram juntos. Nesse momento, Vladek para a gravação e dorme devido ao seu grande cansaço.